Fala, Nilson. Boa tarde, tudo bem, cara? Graças a Deus. Maravilha, cara. Vamos então, mais uma live. Trazer de novo aqui, como todas as terças-feiras, um review, seja sobre uma notícia, sobre alguma empresa, algum acontecimento. Uma coisa aí sempre para trazer insights, para trazer melhorias para a nossa vida e para a vida de quem está acompanhando a gente, sempre voltado para empreendedorismo, empreendimentos no geral, a vida financeira aí. E eu quero saber o que você preparou para a gente discutir hoje. A gente sempre traz uma matéria de uma revista ou algum jornal, né? A gente sempre traz que o empresário tem que estar sempre atento. Uma revista aí que ninguém fala muito, não sei se você já ouviu falar, mas eu nunca ouvi alguém falar, eu leio essa revista que é Você RH. É uma revista da Abril e ela fala basicamente temas relacionados a pessoas, recursos humanos, por isso do RH, gestão de pessoas. E a gente sabe que empresas são feitas de pessoas, né? Então, quanto mais a gente estiver atento a pessoas e elas estiverem motivadas, satisfeitas, elas são mais produtivas, são mais eficientes e a gente tem não somente uma sociedade melhor, mas empresas melhores também. Então, o que eu trouxe hoje? Como empresas são feitas de pessoas, as pessoas começam um dia a trabalhar. Ninguém começa. Todo mundo começa a trabalhar um dia. Todo mundo tem um primeiro dia de trabalho, todo mundo tem um primeiro emprego também. E nisso é que vem os estagiários. Então, uma matéria super interessante. Quem quiser ler na íntegra, compra lá a revista, para a gente não falar aqui da matéria da direitos autorais aqui da revista, mas uma matéria interessante, quer dizer que estagiários à procura de mestres. Então, por que eu escolhi essa reportagem hoje? Porque a gente já trouxe aqui um tempo atrás sobre essa geração Z, sobre praticamente são geração Z que são estagiários hoje. Então, o que a gente pode fazer para parar de culpar a geração? Porque o empresário não pode ficar reclamando. Vai ficar reclamando até quando de uma geração? O que a gente pode fazer para resolver o problema, né? Assumir a responsabilidade. Esse é o ponto. Porque a nação não é construída com quem está hoje, com os mais velhos. Quem já construiu, já fez o que tinha que ser feito, mas o Brasil do futuro é construído com os mais novos. Então, como é que vai ser o Brasil do futuro se os mais novos estão tendo problemas? Então, esse é um ponto que eu queria trazer. E eu queria trazer alguns dados para a gente refletir, Nilson, a gente começar nossa discussão aqui internamente sobre esse assunto, tá? Para dar um contexto aí para quem está vendo a gente na live ou vai ver depois a gente nos vídeos. Então, um dos dados é o quão importante é a liderança para o engajamento das equipes. 70%, num relatório do State of the Global Workplace, o maior estudo global sobre a experiência de trabalho, trouxe que os gestores são responsáveis por 70% na variação de engajamento das equipes. Então, esse é um ponto. Vou deixar esse dado um pouco para a gente pensar também. Mas um outro ponto também é sobre os próprios gestores sendo importantes, despencou de 27% para 22%. O engajamento também, segundo esse mesmo estudo, em relação ao. Deixa eu ler aqui. O próprio engajamento, então, que eles tinham foi de 27% para 24%. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu quero chegar no outro dado aqui. Somente 44% dessa liderança, eles têm um treinamento para fazer isso. Então, eles começam muito no operacional e se tornam líderes. Muitas vezes não sabem como ser líderes. E isso impacta toda uma geração que está vindo depois deles, porque a geração que está vindo depende muito deles. Então, tem um outro dado interessante aqui que quer dizer em relação a isso, o quão dependente essa geração Z dessa liderança. Então, a gente tem que caiu aqui de 2018 até 2024 de 75% para 65% aos jovens que confiam nos seus líderes. Então, estou navegando aqui na matéria, mas eu já vou chegar no ponto que é a liderança, quão importante ela é nesse primeiro aprendizado de quem está começando. Então, ao invés de a gente trazer a responsabilidade e culpa para essa geração, o que a liderança está tendo de culpa também?
Um que a gente pode analisar, falta de preparo para lidar com essa geração Z, a própria falta de preparo em relação à liderança. Não sabem liderar. Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante que eu queria trazer também, em relação a essa matéria, deixa eu achar aqui. Em relação tem um outro dado aqui, deixa eu ver aqui. Basicamente são esses os dados. Não tem muito para a gente falar. O restante tem que ler lá na matéria. Mas o ponto que eu quero trazer é esse. O quão importante a gente ficar aqui também refletindo sobre é a liderança nesses novos estagiários. O que a liderança está fazendo? Porque um caso que ele traz até na reportagem é o seguinte, de uma empresa que tem um processo de onboarding para o estagiário. O estagiário ele não começa numa função específica, ele começa no departamento de RH, entendendo o que é a empresa, entendendo os processos, para a partir disso, a empresa entender quais são, aonde ele vai se encaixar melhor. Descobrir os talentos também, para a partir disso ela direcionar aquele estagiário que não é um asset, até eles trazem do departamento específico, o estagiário não é do departamento de vendas, ele é um asset da empresa. Então, como que a gente prepara essa geração para o futuro? Qual que é o impacto, né, da liderança, a responsabilidade da liderança e das empresas também em guiar esses jovens que estão começando? Porque, Nilson, o jovem ele é cabaço. Desculpa a expressão. Todo mundo já foi jovem um dia. E a gente sabe também que o cérebro pré-frontal, o córtex pré-frontal, ele é desenvolvido muito depois na vida, lá pelos 21, 22, 24 anos. Então tem que ter um pouco de paciência também para poder guiar essa geração mais nova e ter profissionais preparados para fazer essa gestão, essa profissionalização dessa geração. Isso que eu quero trazer. Como que a gente para de culpar eles e se responsabiliza pela geração do futuro? Queria ouvir um pouco de você. O que você... Me atrapalhei um pouco aqui em relação aos dados da matéria, mas a gente tem que chegar no ponto central dessa discussão. Talvez seja isso. Eu acho que é legal a gente dividir isso aqui em 3 pontos. Vamos dividir no ponto estagiário, no ponto líder e no ponto empresa. Tá? Vou começar pelo líder. A gente vê que muitas vezes o cara é muito bom tecnicamente e vira líder porque ele é muito bom, é um cara muito bom vendedor, líder de vendas. O cara é muito bom no financeiro, líder do financeiro. Mas isso não pode ser a regra. Essa não pode ser o decisor, não pode ser isso. Porque muitas vezes o cara é um baita no vendedor, mas quando ele vira líder, você perde ele e perde o time. Então, a liderança, cara, vamos lá. Primeiro, você tem que ter vontade para ser líder. Então, você tem que ter aquela chama para ser líder. Eu quero ajudar, eu quero incentivar, eu quero treinar, eu quero formar. Porque a liderança ela tem a posição mais... tem muito holofote, mas ao mesmo, muito holofote, mas ao mesmo tempo é que tem mais pressão. Porque é pressão de baixo e pressão de cima. O líder, porque ele que é o elo do time. Então, você tem capacidade de responder pelos outros? Não tem. Não é para você. Então, acho que a gente tem que começar por aí. Tá? Então, você tem que querer ser líder e você tem que aprender a ser líder. A jogar no teu colo, liderança. E você quer, vai atrás. Vai estudar, vai aprender o que o líder tem que fazer. Porque o líder, ele é aquele que ele vai ter que motivar, ele vai ter que treinar, ele vai ter que apoiar o pessoal. Tá? Eu sempre apoio que o líder tem que conhecer pessoalmente as pessoas. Você, como líder, tem que saber o sonho da pessoa. Porque é o que você vai usar. É como você vai jogar. Quando o cara tá mais para baixo, você tem que lembrar dele, da casa, da família. E esse é o papel do líder. Tá? Se o cara não está desempenhando, você tem que saber dar um feedback. Você tem que saber mostrar as ferramentas. Você não está conseguindo fazer, mas você sabe fazer. Vamos relembrar as ferramentas. Poxa, pode usar isso, isso, isso. Qual ferramenta vai ser melhor para cada caso? Mas, ao mesmo tempo, o líder, ele não pode estar fora da operação. Eu sou líder de pessoas, então eu não vou fazer. Não. Líder de vendas, você tem que vender mais.
Tem que estar no fogo também, né? Então, liderança é loucura mesmo. Tá, por isso que eu falo, tem que ser voluntário e tem que querer. Esse acho que é o primeiro ponto para falar desse assunto, né, cara? O líder ele não pode ser uma pessoa qualquer na empresa. Agora falando um pouco sobre a empresa mesmo. Eu vejo que tem muitas empresas que querem um estagiário para fazer qualquer coisa. Mão de Ah, obra barata, era esse o ponto que eu isso. estava querendo trazer. É. Esse é o termo. E não como esse asset que você falou. Que eu gosto muito mais dessa visão. Tá? Eu entendo a outra visão. Eu entendo. E faz parte. Faz parte. Pô, tem momentos da empresa que você precisa mudar o barato, barato mesmo. Você não está para informar ninguém. Você fala, pô, eu tenho uma demanda aqui que eu não posso colocar ninguém técnico para fazer. Para que eu vou gastar 6 se eu posso gastar 2,5 com isso aqui? Ou menos ainda, né? Posso gastar 1.800, por que eu vou gastar 6? Então eu entendo Exatamente. isso aí. Só que esse empresário que tem esse pensamento não pode reclamar que não tem mão de obra. Ele não pode falar, não, tá difícil contratar, não sei o quê. Forma em casa. Tá? Que é um ponto que a gente até conversou muitas vezes aqui, né? Ah, mas formar demora. Beleza. Para você formar em casa, você vai levar 2 anos, 2 anos e meio, depende da função, 4 anos. Só que quando você vai contratar lá fora, você está disposto a brigar para trazer alguém? Está disposto a pagar o que o mercado pede por aquela cadeira? Sabe que o interessante E não é alguém, você trabalhar com os dois projetos? e alguém que já tem uma cultura prévia também de outros ambientes que ele transitou. Com alguém que você trouxe desde o começo, ele já tem a tua cultura embutida já. É mais fácil você lidar com ele do que Sim. trazer alguém de fora que tem ideias pré-concebidas também. Pode ser um obstáculo nesse relacionamento também, né? E é bem comum ser, né? Um obstáculo. É bem comum. Outra coisa, você vai trazer alguém de fora, vai trazer um cara mais capacitado de fora. Como que fica aí tua imagem no teu time? Pô, por que trouxe um cara sênior? Por que não desenvolveu alguém de casa? Por que não me promoveu? Alguém vai perguntar por que eu não fui promovido? Eu ouvi um termo interessante hoje, que a empresa tem que ser uma maternidade. Você sempre tem que ter gente recém-nascida ali dentro. Tem empresas que têm a cultura, e eu admiro muito isso, a cultura de nunca contratar alguém sênior. Nunca contrata alguém do mercado. Nunca. Que tem que ter capacidade de formação, que é uma da E qual atribuição que, do líder também. e qual que é a tua opinião de transformar todos os que forem ser líderes terem começado debaixo da empresa? É interessante ter essa estratégia dentro da empresa. Se ela é viável ou não, é uma outra conversa. Mas interessante você manter o cargo de líder só para quem começou lá de baixo e percorreu todos os caminhos até chegar lá. Você mostra muito também para quem está ao redor, aonde você consegue chegar, ao invés de trazer alguém de fora, né? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Cara, com certeza. E eu já vi, eu tenho uma empresa muito próxima aqui, amigos nossos, que na empresa são 5 sócios. Desses 5, 4 eram estagiários da empresa. Pô, e esse plano de carreira, o que você achou? Isso é atrativo. É uma Isso é legal. motivação para quem está começando lá de baixo. Conseguir ver, ele já foi estagiário. Então, é aqui mesmo que eu tenho que estar. É aqui, porque eu posso ser dono da empresa onde eu estou. Então, pô, eu vejo que isso é uma coisa muito bacana, né? Mas é cultura da empresa. O que eu já percebi também, E tem o preço, né? quem começa como estagiário fica mais forte lá na frente, dentro da empresa. Transitando por algumas empresas, eu já percebi isso, do que alguém que chegou de fora, num cargo mais alto, e do que um estagiário que estava lá e foi aos poucos até chegar naquele nível. Eu percebi já em algumas empresas que o estagiário era mais forte do que aquele que chegou de fora. Talvez pagou mais o preço, talvez também transitou por mais áreas diferentes desde quando ele foi estagiário, né, do que alguém que chegou de Sim. fora e está somente na área dele, então ele já viu muita coisa, se torna um profissional talvez mais completo, mais resiliente também. Eu já tive essa percepção, não sei qual que é a tua opinião. Sim, é justamente, né? Porque você passa por mais setores, você amassa muito barro, né, como a gente gosta de falar. Você é obrigado a aprender o relacionamento interpessoal, porque você é estagiário, então você tem um líder, você tem um gerente, você tem outro setor, você tem os pares. Aí, pô, você subiu um pouco. Aí você tem os pares, aí você começa a treinar alguém.
aí você subir um pouco. Então, realmente, né? Pô, é o melhor dos mundos, né? Você ter alguém. Claro, né? Sempre que a gente fala de C-Level, né? Que é diretoria e tudo mais, esse alguém obrigatoriamente tem que conhecer muito do que tem lá embaixo para poder ser a cabeça de alguma coisa. Mas, pô, se o cara consegue fazer isso na mesma empresa ainda, pô, é interessantíssimo. Eu já vi empresas grandes também que os próprios herdeiros entraram com cargos lá de baixo para entender como funciona e aos poucos eles foram crescendo. Você vê o tamanho da importância que é de você começar mesmo lá de baixo. Mas, Nilson, trazer uma reflexão também. Não é o que a gente vê na prática nas empresas. Não estão muito interessadas nos estagiários, nesse sentido, para ver eles como o futuro da empresa. Não. Primeiro E porque esse. estão... Diga, Pode falar. conclua depois disso aí. Não, e justamente esse é o ponto, né, cara? Que a gente já foi falando sobre o líder, sobre a empresa, e agora focando no estagiário em si. Que você falou, pô, é um cara que não sabe nada, que está vindo para o mercado agora. Onde que ele está? Como que funciona agora que você está aqui dentro? A gente falou sobre liderança, né? Sobre esse cara que vai receber o estagiário, sobre essa empresa que tem que lidar com o futuro. Porque, pô, beleza, você tem pessoas muito boas de 50 anos, daqui a 15 estão fora. E o de 18 vai ter 33. Então ele vai ser tua força daqui a pouco. Então você vai empurrar para frente até quando? Não vai formar nunca esses caras? E a gente vê que o estagiário, ele precisa de uma mentoria, ele precisa de um acompanhamento. Que eu acho que esse é bem o intuito dessa conversa hoje, né? Como que você vai acompanhar? Como que você vai treinar esse estagiário? O que você espera desse estagiário? Porque ele é um cara novo que às vezes nem sabe se ele está no caminho certo da vida dele ainda. Né? Na minha visão, é preparar a liderança para que ela consiga fazer essa gestão do estagiário, talvez ter um programa em torno disso, ele seja treinado, tem todo um processo em torno disso, para que ele também não vê o estagiário como uma ameaça ao cargo dele, que isso pode acontecer também. Talvez o estagiário é mais rápido, alguém mais inteligente, ele já começa... Não sei se você já viu isso acontecer, começa a travar o crescimento do estagiário, porque o estagiário tem muito potencial e pode roubar a função dele. Então, tentar evitar trazer para o liderado que não é esse o objetivo. É que seja progressivo, que ele vá caminhando passo a passo, não vê ele como uma ameaça. O segundo ponto é também o cenário macroeconômico, né, Nilson? A gente já conversou sobre isso, sobre a pirâmide invertida que o Brasil vai se tornar daqui a alguns anos. Então, até quando a gente vai negligenciar o tratamento com esses que estão começando hoje, acusando eles porque é uma geração que é despreocupada, talvez eles sejam mais exigentes, mas talvez não é culpa dos próprios que estão fazendo hoje, que estão errados em relação aos processos que eles estão estabelecendo, que os mais novos já estão percebendo que aquilo lá não é o jeito certo de fazer, processos inócuos ou maneiras de liderar que já não são compatíveis com o dia a dia de hoje. Então, por que as empresas não olham para dentro, ao invés de olhar somente para o estagiário ele como um problema, a geração como um problema? Então, é esse o ponto que eu queria trazer também, sabe? Porque um dos do mindset também é, cara, a gente tem um problema. Ficar só acusando e tentando achar um culpado não vai resolver. O que a gente pode olhar para dentro e tentar fazer de diferente para melhorar? Então, esse é o pensamento que eu queria trazer. Mas o ponto é esse também. Teve um ponto que você falou antes ali, cara, bem interessante, que é o estagiário, ele é do setor ou da empresa? Cara, eu acho, essa ideia eu acho muito fantástica, sabe? Mas a gente vê que ela só é aplicada em empresas bem menores. Não é porque empresa menor, o cara é estagiário, mas ele tá lá e tá cá, corre por tudo. Empresas maiores ficam muito setorizado. Aí é difícil o Esse cara tá exemplo, no financeiro ir para ver outra coisa. esse exemplo foi de uma empresa maior que estava fazendo também. Esse exemplo dele ser um asset da empresa e não do departamento. Mas óbvio que você tem que analisar. Se alguém está cursando ciências contábeis, você vai pôr em marketing. Talvez tenha que Isso. analisar isso também, né? Se é engenharia, Sim. você não vai pôr em produto, vai pôr em vendas. Tem que analisar esse ponto também. Por isso que eu vejo isso ser mais fácil numa empresa pequena. Você pega, por exemplo, uma empresa, o cara vende carro, tem uma loja de carro, tem lá 15 funcionários na loja de carro.
e tem um estagiário. Pô, o estagiário tem hora que está ajudando com nota, tem hora que está vendo carro no pátio, tem hora que está ajudando o vendedor com alguma coisa, tem hora que está mexendo com financeiro, contabilidade, às vezes está mexendo com RH. Então eu vejo que nesses casos ele consegue olhar para tudo. E dali ele fala, pô, eu gostei de vender carro. Ah, eu gostei de financeiro. Ah, eu gostei de ver a parte aqui com o contador. Então a gente consegue ver que esse cara consegue muitas vezes olhar para isso E tem um tudo. Né? processo com o gestor de conversa também, de feedback entre gestor e estagiário, para entender o que ele está pensando, o que ele está vendo, para onde você vai direcionar aquele potencial que ele tem também. Então, a gente vê que gestão de pessoas é quase o principal departamento, se for parar para pensar numa empresa. Não é? 100%. Talvez a gente até refletir se é vendas mesmo. É vendas, É, mas também tem, né? as pessoas, né, cara? As pessoas são. É porque. Aí, cara, é um raciocínio legal pra gente pensar. Porque, como empresário, o que importa mais? Na verdade, para mim, como empresário, o que importa mais são processos. Só que processo, a maioria deles depende de pessoas. Então, ali, cara, se conflita muito isso, né? Mas realmente, né, cara, o empresário tem que fazer gestão de pessoas. Tem que construir time. Eu acho que a nossa principal habilidade como empresário é essa, cara. É construir time, desmanchar time, construir time, desmanchar time, deixa tudo redondinho, sai alguém, constrói time. Talvez seja até mais importante, porque eu me lembro nos Estados Unidos que algumas empresas não demitiram os funcionários na pandemia. Eles se tornaram um custo, porque, obviamente, teve menos vendas, mas mantiveram os funcionários. Então, houve uma sobreposição de princípios, por assim dizer. A gente vai diminuir vendas agora e aumentar a preocupação com as pessoas, porque nesse momento faz sentido a gente se preocupar com a equipe. Porque a equipe é o que faz a empresa. Porque vai perder um talento por causa de uma movimentação dessa, talvez optar por sacrificar a venda ou um custo nesse período fez sentido para manter as pessoas. Porque se ela for ver só no balanço financeiro, eu tenho que demitir 300 funcionários esse mês. Mas se ela for ver da parte da gestão de pessoas, tem que talvez analisar cada caso. Eu acho que tem que ver cada caso mesmo, porque isso aí é só no melhor dos mundos, né, cara? Como que você consegue fazer isso aí sem previsão de retorno? Ah, beleza, vou bancar aqui. Nem digo 300, 20. Tem 20 pessoas lá que você podia cortar. Você fala, tá, como é que eu vou sustentar 20 pessoas? Isso aqui vai impactar na minha folha de pagamento 130 mil reais todo mês. São quantos? São 3 meses? Às vezes eu consigo segurar. Não sei quanto tempo é. Pode ser 2 anos. Então, claro que no mundo ideal, você realmente tem que fazer essa conta, né? Tem que ver as pessoas e tudo mais. Mas, cara, eu acho que no mundo real é muito complicado. No mundo real, Muito. você faz uma fila de prioridades e vai cortando, né? Esse é o mais lógico. Mas eu fico pensando assim, porque manter as pessoas são importantes, dependendo de quem elas são. Talvez esse filtro faça sentido para você cortar os gastos emergenciais. Talvez uma parcela daquela equipe você possa se desfazer. E daí fazendo aquela maçã, né? Aquela cebola, descascando até ver, não, consigo chegar até aqui. Mas É também. claro que até você desligar a pessoa, você tem outras alternativas. Você reduz carga, jornada de trabalho, né? Você negocia salário, você mostra a crise que está acontecendo. Eu falo, então, será que eu consigo a tua compreensão? Que eu não vou ter dinheiro para mim, então vou ter que desligar você? Ou eu não tenho dinheiro para mim nem para você, então cada um vai ganhar menos? Mas essa comunicação é interessante. Não acredito que as empresas tenham essa comunicação tão direta. Eu acredito que elas fazem o cálculo entre elas, decidem quem que elas vão demitir, quem que elas vão manter, comunica de um jeito, de qualquer jeito, e cada um por si. Talvez é o jeito que mais comum na minha visão. Mas é o Eu jeito acho que é mais certo. comum. É o jeito certo, esse é o ponto. Se quer ser uma empresa para vencer, quer ser uma empresa diferente,
Então, eu acho que esse é um ponto, sabe? Sim. Esse é um ponto interessante também para refletir. Não, cara, é bem isso. Mas voltando ao nosso tema ali, né, cara? Estagiários. Cara, quando tem um corte, eu perco por um estagiário. Mas esse é o ponto, ele não deveria ser. Porque daqui 2, 3 anos ele germina. Ele germina, talvez essa seja a palavra, né? Sim. E talvez ele se torna, a longo prazo, um asset mesmo, muito valioso para a empresa. Então, você está cortando no curto prazo, faz sentido. Mas no longo prazo não faz. Na verdade, a visão é muito pelo contrário. É mais fácil você mandar o mais caro, mais sênior, e ficar com o mais novo, que é mais barato. Sim. Talvez seja Depende do tanto que ele sabe, né? Mas agora eu queria fazer uma provocação para você, uma bola na fogueira aqui para você, para a gente falar um pouquinho sobre o estagiário que fez transição de carreira. O cara tem 38 anos, estava no TI, não, estava na contabilidade e quer ir para o TI. Então ele tem que recomeçar. Eu quero que você fale alguma coisa para o empresário agora, que tem esse caso, que está com esse cara estagiário, que tem esposa, filho, 39 anos. Porque a gente sabe que é diferente do cara de 18. O tempo é outro, a pressa do cara é outro, o respeito pelo cara é outro. O que você traz como empresário para outro empresário que está com essa situação? Está com um estagiário de 39 anos lá. ele tá para contratar ou ele já tá com o estagiário? Ele tá em dúvida entre esse e mais um de 18. Ó, o de 18, que experiência que ele traz para você, além dos 16 aos 18? Antes disso, não sei nem se tem experiência exatamente. Os 14, quando você pode ser menor aprendiz. Então, você tem 4 anos para trás do que ele já fez. Pelo mesmo preço de alguém que tem 38 para trás. Porque eu não acredito que o de 38 começa muito do zero. Se ele estava na contabilidade. Não, se estava na contabilidade, ele fez uma faculdade já. O de 18 não tem uma faculdade ainda. Ele aprendeu prazo, ele aprendeu responsabilidade, ele aprendeu entregar, ele aprendeu profissional, aprendeu estar no horário. Ele tem responsabilidade, ele não pode brincar em serviço porque ele tem uma família para sustentar. Eu acho que, pelo mesmo preço, ele acaba sendo mais interessante do que o de 18. Só que ele tem um tempo de validade, porque ele tem 39 anos. O de 18, o tempo de validade dele é maior, mas também ele pode ser muito mais inconsistente nesse período e talvez menos confiável também, porque ele é novo, ele tem muita oportunidade. Quando a gente é novo, a gente pensa que vai viver eternamente. Então, talvez ele possa ser meio descompromissado. Então, depende o que eu quero e qual risco eu quero correr. Pick your poison, né? Que eles falam, qual que é o veneno que você quer tomar? No sentido de que tem que analisar. Você tem uma empresa que pode correr mais esse risco? Cara, eu traria os dois. porque são pessoas diferentes, têm propósitos diferentes. Então, tem um estagiário ali que vai estar mais maduro e vai ser alguém que vai entregar. Não sei se vai entregar a mesma coisa que o de 18. E se o 18 for mais perto que o de 39? Cara, não sei se tem um certo. Eu acho que eu também acho que não tem certo e errado, não. Mas eu não teria preconceito com o de 38, 39. Não, porque tá com 39 anos, está se tornando estagiário. Eu não teria esse preconceito. Ele tá tentando entender a transição de carreira dele. Por que está transição de carreira? Porque no cenário que a gente está hoje, está tudo mudando. Quem que não está transitando de carreira? A gente já viu engenheiro transitando de carreira. Então, não deve ser visto como um preconceito, na minha opinião. Tem que ver como um movimento normal de mercado, alguém que está mudando de carreira, não tem problema nisso. Para mim, ele é mais interessante, se for bater o martelo. Aí uma série a gente vai trazer. Eu de 38 é mais interessante que o 18, dependendo do que eu preciso. Isso aí. Eu vejo assim também. Se a tua função, se o teu olhar é técnico, você tem um cara técnico, para uma função técnica na tua empresa, e você tem essa opção, eu vou no 39. Ele é uma mão de obra barata no final do dia, quase. É isso mesmo. E é um cara que tem muito interesse em crescer. Claro, né? Para outro caso, que o cara só quer a mão de obra barata, aí não, aí vai no de 18.
porque o de 39 tende a ser um cara mais crítico, tende não sei, tende a forçar outras coisas na empresa. Eu acho que a gente, como empresário, se obriga, tem muita responsabilidade com esse cara. Então, tem que trazer esse cara se você tiver a função para ele. Beleza, é um cara que eu sei que tem interesse, é um cara que está fazendo transição, tem família, o cara tem a motivação dele, e esse cara não quer ser analista daqui a 4 anos. Daqui a 1 ano esse cara quer ser analista. Esse cara tem que Exatamente. ganhar uma promoção. Então esse cara tem motivação para ter uma promoção a cada 6 meses. É o que se espera desse cara, eu acho. Cara, eu acho que esse é um ponto fundamental. Com de 18 anos, você estende o estágio dele até os 22, até ele se formar. São 4 anos de estágio. E ele não pode nem ser contratado antes disso. O de 39 é realmente. Daqui 6 meses eu tenho orçamento para pôr ele no custo de analista. Então ele vai lá de R$ 1.600, R$ 2.000, onde eu não pago nenhum imposto para esse estagiário, para me custar 6, 8 mil reais. Então está me custando quase 4 vezes mais em 6 meses. O outro não, o outro vai levar 4 anos por 2 mil, se eu pago R$ 2.000 como estagiário. Então tem que ter essa visão também de orçamento. Porque, igual você disse, o de 39 não vai ficar 4 anos como estagiário. Não Em pode. 6 meses, 4, até menos, em 3 meses ele quer um cargo pelo menos analista júnior. Vai um pouquinho de estagiário, vira assistente e analista, né? Ah, E tem que ser para ontem. então tem que analisar. E também é do interesse dele nesses 3 meses mostrar muito mais serviço do que ele não é um estagiário. Ele está numa transição de carreira, aceitou uma oportunidade menor para começar de novo. Mas ele já disse, não, eu não sou estagiário. Eu sou no mínimo um pleno. Só que ele vai ter que mostrar isso nesses 3 meses. O problema é se o empresário não quiser contratar ele em 3 meses. Aí ele vai ter um problema, porque ele não contratou de 18, ele está com esse de 39, e esse de 39 não vai ficar mais tempo. Isso mesmo. Eu não sei se o empresário faz todo esse cálculo, acho que ele é muita coisa para ele pensar. Mas ele deveria. Eu acho que no melhor dos mundos, cara, a gente falando sobre contratação, sobre estágio, sobre as demandas de uma empresa, tem que ter aqueles 2 perfis, né, cara? Você tem que estar formando alguém e tem que ter gente boa. Você não pode ter só gente pronta e achar que está seguro. Você sempre tem que estar formando alguém. Eu acho que sempre, cara, você sempre tem que ter alguém aprendendo do zero, sempre tem que ter alguém mais perto do líder, sempre tem que ter alguém aprendendo a ser líder. A empresa tem que estar formando, tem que estar formando, sempre. Tem que ser uma briga nossa. Se você está sem ninguém aprendendo na tua empresa, cara, você está errado. Você está indo pro buraco, você está diminuindo. Eu concordo plenamente. Eu acho que deveriam ter programas mais robustos em relação a esse quem está entrando, aos estagiários. Porque realmente sempre tem que ter estagiário. Não pode ficar sem. Tem que ter um programa em cima dele. Em 6 meses ele tem que estar de outro jeito, em 12 meses ele tem que estar de outro, em 1 ano e meio ele está formado. No sentido de ele estar formado na empresa. É um programa muito sério em relação a isso. Está entrando outro já atrás dele e ele já tem que ir para frente. Ou até vezes a empresa fala, cara, aqui estagiário você não fica mais. Você já chegou no teto aqui. Ou você vai se formar e depois volta, mas tem que estar sempre Estagiário entrando. sênior já, né? Estagiário sênior. Mas eu concordo com você, é uma maternidade, tem que estar sempre entrando. Igual você disse numa empresa, a minha vaga de vendedor está sempre aberta. Eu acredito que as empresas tinham que estar vaga de estagiário sempre aberta. Sempre tem que ter alguém. 6 meses estagiário, 6 meses, 6 meses, 6 meses, você sempre tem que estar colocando alguém pra dentro. E um programa muito interessante para o estagiário. Não fazer aquele programa de R$ 400, sem vale. Pô, faz um programa, traz os melhores talentos. Porque tem muita gente boa, Nilson. O que você tem que fazer? Ser mais atrativo para os talentos. Quanto mais atrativo você for, mais gente boa você traz para a tua equipe. E a rampagem dele mais rápida é. Então é melhor para você. Então não consigo ver como custo, porque é muito barato fazer isso. É um baita de investimento. Talvez o melhor investimento que você pode fazer. Que coisa, né? Eu não acredito que as empresas vêm desse jeito. Na maioria delas. Eu já vi muitas empresas que têm projetos de trainee,
em que o trainee entra lá, ele tá para ter um cargo de liderança. Então, ele está num projeto de trainee, que ele vai ganhar bem, ele ganha 5 mil, 8 mil reais, mas ele vai sair de lá um gestor, ele vai sair de lá um líder. Um programa desse eu acho muito interessante, só que é uma realidade um pouco diferente. Não sei se as outras pequenas, obviamente não, mas mesmo as médias também, né? O que você acha? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Um programa assim, mas não é a realidade da maioria. A maioria não pensa em todo esse trabalho para desenvolver alguém. Dois investimentos. É investir na liderança, que vai ser o padrinho desses estagiários. Se cada estagiário poder ter um padrinho, ótimo. Se não, tem que ter um padrinho que seja para todos os estagiários, se alguém que estagiário pode ir lá conversar, pode ir lá tirar dúvidas, se comunicar, ter feedback e preparar essa liderança para poder fazer a gestão de estagiários. Eu não acredito que isso é caro e demanda muito tempo da empresa, pro tanto de dividendo que ela vai pagar depois. Então, uma reflexão bem interessante isso, na minha visão. Não, legal. Mas é isso aí, Murilo. Pô, a gente até passou do nosso horário, cara. O assunto é bom, ainda tinha mais conversa para ter, né? Tinha mais conversa aí. Mas vamos trazer esse assunto de novo outro dia. Vamos. Que é um assunto interessante, cara. Pô, falar sobre programas, né, cara? Estágio, liderança, atribuições do líder, que são tantas, né? A gente não pode deixar escapar muitas aí. Beleza? Não, com certeza, com certeza. Trazemos um tópico, então, na próxima vez sobre isso. Bacana. Maravilha. Fechou? Valeu então, meu amigo. Um Valeu, abraço. Nilson. Obrigado, abraço. Até a próxima, cara. Tchau, tchau. Até.